Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Você pode cantar isso? E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Essa é uma das minhas canções favoritas. Que um Deus tão grande. Hoje mesmo eu estava lendo ele dizendo: quem são vocês para construir uma casa para mim? Isaías, ele diz: quem é a terra, né? Nem um estrado dos meus pés. Aí depois no versículo seguinte ele diz: mas eu escolhi habitar naquele que tem um coração humilde e quebrantado. Ele diz: que casa vocês podem me construir? Todas as vezes que nós tentamos construir algo para Ele na nossa força, não cabe, não vem habitar. Mas quando a gente reconhece que a gente não pode, Ele vem habitar. Esse é o nosso Deus. É quando a gente está quebrado, sabe? Eu vou falar sobre propósitos e processos hoje. E esse ano Deus me pediu algo. Deus falou assim para mim: filha, esse ano vai ser um ano de rasgar o coração. Vai ser um ano de muita exposição. Eu não sei se você está nessa unção, que você tenta esconder, mas você não consegue. Aquilo vem para fora. Sabe, ano de Deus trazer algumas coisas que estavam escondidas. E propósitos e processos fala tanto ao meu coração, porque quando o propósito chegou na minha vida, quando eu entendi que eu tinha um propósito, que uma coisa, a gente vai orar com as irmãs, né, do coque. Eu lembro, desde pequena, eu participava de oração do reteté, do fogo. E eu lembro que sempre a palavra era: Deus tem um propósito contigo. Por fim, eu já dizia assim: tá, eu sei, Deus tem um propósito comigo. E os anos foram passando e Deus foi desvendando o propósito. Mas sabe de uma coisa que eu observei? Que os anos que essas palavras de propósito chegavam na minha vida foram os anos que eu estava mais quebrada. Os anos que eu estava mais ferida. Os anos que eu estava mais assim: eu sou uma improvável. Pode acontecer com qualquer pessoa. Eu lembro que quando eu fiz uma escola, junto com meu marido, nós levamos a Vitória Pequena. Eu lembro que naquela escola Deus remexeu tanto nas minhas raízes. Deus trouxe à luz tanto quem eu era. Porque às vezes a gente é meio Pedro. A gente acha que a gente é uma coisa que a gente não é. Às vezes a gente diz para Jesus, né, como Pedro falou: com certeza, vou contigo até a morte. Até o dia da morte chegar. E a gente entender que a gente não vai até ali. E parece que Deus, Ele faz questão de nos levar a lugares onde a gente entende que a gente não é. E muita gente para aí nesse lugar dizendo assim: eu não sou nada mesmo. Sabe de uma coisa? Esse não é o lugar para você parar. Esse é o lugar do início do que Deus quer fazer na sua vida. Esse não é o lugar para desistir. Esse é o lugar para continuar, porque Pedro não desistiu. Judas desistiu, Pedro não. Todos os dois negaram. Mas Pedro encontrou um lugar de arrependimento. E sabe, as palavras vinham em tempos que eu dizia: Deus, mas que palavra é essa? E eu lembro que naquela escola Deus mexeu tanto com a gente. Mostrou quem eu era, né? Me mostrou que eu não, como Pedro, eu ia negar. E Deus estava assim. E naquele dia na escola, a gente estava até triste um com o outro, né, amor? Lembra? A gente estava triste. Já viu o casal meio quando está chateado? Ele vem para o culto, ele disfarça. Mas ele está chateado. E aí, naquele dia a gente nem disfarçou. Eu sentei lá na frente, ele sentou lá atrás. Porque quando disfarça, ainda senta junto, mas fica assim, nem olha para o lado, né? A pessoa não existe. Não adianta vocês olhar para mim com essa cara de que não estão entendendo, vocês estão entendendo. E aí, porque assim, o inimigo, ele arma as contendas na hora de ir para o culto.
Tem gente rindo de nervoso, mas é verdade. Vai acontecer uma coisa que você vai ministrar na igreja, vai ser uma coisa importante, vai abrir uma contenda. Você vai jejuar, você está num propósito de oração, abre uma contenda. Eu fiz um propósito agora de missões para os maridos, as esposas, orando. Gente, o que teve de mulher de cabelo em pé, meu Deus, parece que ele piorou. A fornalha aqueceu 7 vezes mais, ele está pior. E eu disse assim, mas é que o inimigo, ele se levanta nesses momentos, ele quer roubar, né? Às vezes ele não pode impedir que você venha, mas ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar o seu coração aqui dentro. Ele não rouba você de estar aqui, mas ele rouba o seu coração. Então, se alguma coisa te chateou hoje, você está aqui meio assim torcido. Já viu quando a gente anda meio torcido em casa? E a gente vem para a igreja meio torcido, coração meio endurecido. Deixa eu falar para você, relaxa. Deixa Deus vir com cura. E naquele dia, nós estávamos torcidos. E aí, eu estava lá na frente, ele lá atrás. Ele sentado, amuado, e eu lá na frente, buscando a Deus. E aí, orando. E aí, ele estava orando, dizendo que ele estava orando. Quando chega uma palavra, eu estava assim, daí o pastor assim para mim, olha a palavra que ele deu. Cadê o teu marido? Eu falei, Jesus, assim, está lá atrás. Daí uma galera foi lá, buscou o Telmo. O Telmo veio do meu lado. E aquele dia, Deus liberou uma palavra sobre o que está acontecendo hoje. Mas era um dia tão difícil. Vocês me entendem? Que o propósito parece que chega naquele dia que você pensa assim, meu Deus, nada a ver. Nada a ver. Tipo assim, Deus está louco, confiar em mim nisso. E aquele dia Deus mostrou, olha a palavra, que eu nunca vou esquecer, porque eu estava totalmente quebrada. Eu falei assim, meu Deus, que palavra é essa? Ele assim, eu vejo vocês dois na cidade de vocês com tochas e uma multidão atrás de vocês estão abrindo um caminho novo naquela cidade. 2007. Eu vejo vocês com tochas e um povo vindo atrás de vocês, e não é um povo, é uma multidão, na hora que nós estávamos mais moídos e quebrados. Se você está aqui hoje assim, e a Maiara falou uma coisa na última reunião de mulheres, que aquilo cravou no meu coração, ela disse que o tempo da semente é o tempo de a terra estar como, gente? Aberta e ferida. Você já viu uma terra bonita? Mas quando vem aquele arado para arar, ele vai abrir aquela terra, ele vai ferir ela, para que a semente consiga entrar. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo conosco. Ele está abrindo a terra, e abrir a terra dói, mas as sementes de propósito estão vindo. Eu me levantei aquele dia do chão, achando que já era para o outro dia, que a tocha ia estar na minha mão. Mas eu não entendia que ainda existia um processo. Eu não entendi as palavras, mas sabe, mesmo que a gente não entenda, sabe de uma coisa, Ele nos guarda. Porque aquele que plantou a semente é fiel para cuidar dela até o finalzinho. Eu digo que Deus é um fofo, Ele é tão querido, Ele é tão precioso. Por isso que é tão triste a gente ver uma geração que olha para Ele como um carrasco. Deixa eu dizer, Ele é maravilhoso, Ele é um paizão. Deus é paizão, cuidadoso, prestativo, amável. Sabe, deixa Ele te encontrar nessa noite, mesmo se você esteja com o coração ferido, que sementes de propósito te encontrem hoje. Que sementes do céu. Eu não sou uma pregadora. Eu sou apenas uma mulher que foi muito perdoada. Muito. Eu não tenho o dom da palavra. Não tenho, se tem aqui estudioso, me perdoe. Não tenho, não sei o que é homilética. Omelete. Homilética, sei lá, exegese, é isso? Ó, consegui falar. Não sei o que são essas coisas, gente, tem um cabelo na minha boca. Deu. Não sei. Sabe o que eu sei? Que existe um lugar na presença de Deus. E é para esse lugar que eu quero ir. Só que Deus começou a confiar coisas nas minhas mãos, eu disse, Deus, o Senhor sabe. Porque é o Senhor que está fazendo, quem vai passar vergonha é nós dois. E sabe, Ele tem me surpreendido e tem colocado sementes nas minhas mãos que hoje eu entendo. Eu fui já uma terra que precisou de muitas sementes, mas hoje Deus falou comigo, eu estou levantando homens e mulheres que são sementeiras. Homens que têm muitas sementes. Já viu um fruto? Onde é que é guardada a semente? Dentro do fruto. A sua vida guarda uma semente para uma próxima geração. A sua vida guarda uma semente para outros. Que você não para em você, não para.
Quando Deus fala de propósito, Ele é tão bonito que Ele não revela o processo. Porque às vezes se Ele revelasse o processo, nós desistiríamos do propósito. Quando Deus falou que nos via com tochas na mão, uma multidão, nossa, eu pensei na frente de uma multidão, que top. Que legal. Mal sabia eu os caminhos que eu ia ter que passar. Mal sabíamos nós quantas lágrimas. Mal sabíamos nós que as nossas costas ia ter um calo grosso, assim, que não é qualquer coisinha mais que ia machucar. Deus precisava criar raízes fortes. O processo tem o poder de nos amadurecer como nunca. De revelar o nosso coração. De trazer à luz o que ainda está escondido. É no processo que a gente revela tudo que a gente é. É no meio do caminho, quando a gente acha que nada vai acontecer, que a gente revela quem a gente é, porque não vai dar nada mais certo mesmo. Tem gente que desvia. Sabe, eu nunca quis estar aqui. Nunca orei por isso. Deus me usa, me levanta. Eu quero pregar, Deus, nas nações. Eu nunca pedi isso para Ele. Nunca. Eu só dizia assim, Deus, eu quero estar na Tua presença. E sabe, Deus está procurando uma geração que ame a Ele acima de todas as coisas. Acima de tudo. Deus vai levantar homens e mulheres nos próximos anos, escutem isso, que se deixaram serem atingidos pelos processos, que se permitiram passar pelos processos. Teve uma irmã aqui na igreja que ela teve um sonho. Ela nem congrega, ela nem vem muito, ela mora mais afastada, mas um dia ela me chamou aqui na igreja e ela disse assim, pastor, eu preciso te contar um sonho que eu tive na igreja, e eu não sou de ter sonhos assim, de repente esse sonho apareceu. Ela sonhou que aqui, que esse púlpito aqui era um pouco maior para frente, essa igreja tinha ficado gigantesca, de enorme, e ela disse que na frente do púlpito estava plantado oliveiras, muito carregadas de oliva, muito carregadas, muito. Oliveiras, né? Azeitonas ali totalmente carregadas. E ela disse que eram árvores, e ela disse assim, Deus, o que são essas árvores plantadas aqui? E Deus falou assim, ó, são aqueles que se deixaram passar pelo processo. Olha, no sonho Deus diz para ela, são os líderes, homens e mulheres que se deixaram passar pelo processo. Eu vou plantar eles na minha casa como oliveiras. Então Deus tem os seus que Ele está. Mas sabe, o processo vai vir sobre a sua vida. Você quer o propósito, abrace o processo. Não corra dele. Homens que não se ofendem com Deus, assim como Jó e José. Sabe, José passou por tudo aquilo. Um homem que não se ofendeu com Deus, mas teve tanta maturidade para entender lá na frente que não foi os irmãos que jogaram ele dentro de uma cisterna, mas foi o próprio Deus que estava enviando ele adiante. No tempo de escassez, voltará a ter pão através de homens e mulheres que se renderam ao processo, abraçaram os processos de Deus. Esses homens e mulheres vão abrir lugares cheios de comida. Durante o processo parece que não tinha nada, que era seco. Os processos são as chaves que destravam o nosso destino. Desde que Deus é Deus, existem pessoas que o buscam. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Uma das passagens lindas que eu acho. Ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Hoje aconteceu uma situação. Se comemora esse feriado de carnaval no Brasil de uma forma, né? A gente sabe que o carnaval é no Brasil. É um principado de sensualidade, prostituição, de morte, tudo que a gente pode imaginar. E a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque até quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. E na escolinha da minha filha, mandaram um bilhete assim, ó, é carnaval, uma festa cultural brasileira, traga o seu filho fantasiado. E aí na hora que eu li aquilo, me veio esse versículo no meu coração. E Deus falou assim, filha, e eu falei, Deus, o que eu faço? E Deus falou assim, filha, ainda existe uma geração que caminha comigo, que escolhe caminhar comigo. Ainda tem uma geração que me ama, acima da cultura. Tu é livre, filha. E aí,
Orei pela manhã e Deus me deu paz. Então a gente decidiu, então ela não vai para a escolinha hoje. Ela vai passear com o pai no shopping, vai tomar açaí, sorvete, qualquer coisa. Porque essa cultura quer infiltrar. Vocês entendem isso? Se a criança se veste numa fantasia e pula com os amigos, ela vai achar que aquilo ali... E eu sei que não tem nada a ver, porque ela é uma criança, ela vai botar uma fantasia, ela vai pular, ela nem sabe o que está acontecendo. Mas é uma cultura que se infiltra. E Deus falou assim, quando você me busca, quando você estabelece dentro da sua casa um padrão que nada pode arrancar, eu estabeleço um padrão através dos teus filhos. É uma geração que é guardada. É uma geração que é escondida. Quando buscamos a presença de Deus mais que títulos, mais que ministérios, mais do que bênçãos, chegamos num lugar de tocar o coração de Deus. E é por isso que às vezes a gente está sem título, sem ministério, sem nada. E eu vejo às vezes pessoas se debatendo. Mas quando que eu vou? Mas quando que... Por favor, encontre um lugar na presença de Deus para que Ele seja o teu tudo. Deus precisa levantar ministros com o coração dele, não ministros que são inseguros e precisam do ministério para se valer de algo, mas homens e mulheres que realmente amam a Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Que se deixam passar pelos processos. Quando ele vem, tudo muda. Sabe, muitos de nós, né? Eu falei na última quinta, a gente sempre diz, Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Mas às vezes a gente não precisa de uma nova palavra. Eu estava lendo Paulo, uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, eu acho, ou 16, ele falou assim, achei tão engraçado, ele disse assim, muitos de nós, olha o que Paulo fala, não precisamos de uma nova palavra. Né? Paulo falou lá, mas vocês precisam ser lembrados. Vocês não precisam de algo novo, mas vocês precisam ser lembrados daquilo que já falei. Às vezes nós não precisamos de uma palavra nova, mas o Espírito Santo precisa vir sacudir o nosso coração. Porque no meio do processo, uma das coisas que acontece é que a gente tem vontade de desistir. Porque a gente não vê nada acontecer. Parece que a coisa só piora. Eu digo, parece que a gente entra dentro de uma fornalha e aquece 7 vezes mais. Parece que, meu Deus, o Senhor não está nisso. Né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego ali, o nome bonito para botar nos filhos, né? Quando eles se posicionam naquela... Não, a gente vai para a fornalha. Eles aquecem 7 vezes mais. Eu pensaria, meu Deus, e agora? Os guardas que levaram eles morreram. Gente, um dia eu fiz uma peça também. Eu já fiz as ervas, mas eu fiz a peça também do... Os guardas, na hora da peça, caíram tudo um por cima do outro. Sabe qual é a peça de igreja? Só misericórdia de Deus, né? Oh, Deus. Misericórdia. Caíram assim, igual aqueles de Hollywood. Os guardas caem. E aqueles homens entram. E a Bíblia diz que daqui a pouco existia um 4º homem andando com eles. Tem coisas que você experimenta só quando você vai até o fim. Tem lugares e presenças de Deus que você vai experimentar que é no meio da pior aflição da sua vida, do maior teste. E a gente foge desses lugares, a gente, sabe, Deus está procurando homens e mulheres que estão entregando tudo. Não é muito. Nossa, eu já fiz muito, né? Mas Ele está falando assim, eu quero tudo. Eu quero que você venha para mim sem medo. E sabe... Existem segredos durante o processo e eu queria falar um pouquinho daquilo que eu acredito. Primeiro segredo, para você abraçar um processo, se renda ao tempo de Deus. Se renda. O tempo de Deus está inserido dentro do propósito. É um kit, propósito, tempo de Deus. Nossa geração está sem tempo. Já escutou isso? Não tenho tempo. Fulano, não sei o que está, uma correria, não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Nós somos uma geração que não tem mais tempo. O tempo é algo muito precioso. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que existe um tempo e um modo para cada propósito debaixo do céu. Então o propósito está aliançado com o tempo de Deus. Queria que você abrisse Eclesiastes 3:1, para não dizer que ela nem abriu a Bíblia ainda, né?
Eclesiastes é depois de Provérbios, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O tempo de Deus, ele é perfeito. E discernir esse tempo deve ser a nossa busca. Você sabe, teve épocas que eu pensei, Deus, né? O que está acontecendo, Senhor? Que tempo é esse? Meu Deus, que situação, E Deus não falava nada. Sabe o silêncio de Deus? Que você diz assim, meu Senhor, e agora? O Senhor está em silêncio. Você vai procurar uma palavra, porque tem gente que gosta de procurar as irmãs da palavra. Quer dizer, não faça isso. Deixa a palavra profética encontrar você. Se for para você buscar uma palavra, quiser ouvir Deus, uma direção, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ouça Deus. E às vezes a gente não entende o tempo, mas sabe, quando nós nos rendemos ao tempo de Deus, é descanso. E eu quero ministrar sobre a nossa vida hoje esse descanso do tempo de Deus. O descanso que o tempo de Deus traz. Quantos de nós temos experiências de que a gente fez o tempo acontecer e não era o tempo? Aquilo até ia acontecer, mas a gente fez no tempo errado. O que acontece? A gente não desfruta daquilo. Aquilo se perde. É a mesma coisa que a Vitória vai fazer 15 anos e eu der um carro para ela dirigir. Ela não é tempo. Ela vai dirigir um carro? Vai, mas não é tempo. Uma coisa que Deus faz, Ele respeita o tempo dentro dos nossos processos. Segredo, o tempo de Deus. Segundo, uma coisa que Deus vai fazer conosco. Ele vai chamar filhos afiados na mão do arqueiro. Você será muito afiado. Muito. Isaías 49:2 diz assim, de minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão e fez de mim uma seta, como se fosse mesmo afiada, né? Uma seta, uma flecha afiada, e escondeu-me na sua aljava. Isaías 49:2. A mão de Deus é o lugar do fio. Que aqui diz, Ele abrigou-me na sombra da sua mão. O que é abrigar na sombra da mão? E fez de mim uma flecha afiada. A mão de Deus é o lugar de fio. Mão fala de obras, mão fala daquilo que Deus faz. Ele usa situações para nos afiar. O fio, ele é difícil, gente. Quando Deus fala de fio, você sai correndo. Porque quando a Bíblia fala de fio, quando de afiar, ela está falando que Deus é aquele que nos afia. E sabe, às vezes a gente passa por processos de sermos afiados por Deus. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Para Ele nos guardar onde? Na aljava. Não para Ele nos lançar, mas para Ele nos guardar. Para um tempo determinado nos usar. Ele podia ter dito, então Ele me tomou pela mão, né, na sombra da sua mão, Ele me afiou, Ele me preparou e Ele me lançou. Não, Ele me escondeu na sua aljava, porque Ele tem o tempo determinado. Ele usará situações para nos afiar. A Bíblia usa uma expressão que nos afia em Provérbios. Se você vê a Bíblia, as ligações que ela faz, para mim, falar de fio, de nos afiar, falar muito de relacionamento. Porque lá em Provérbios 27:17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus está falando o seguinte, sabe como é que eu te afio? Através dos relacionamentos. Ou coisa para nos afiar é relacionamento. Já viu como ferro com ferro se afia? Como é que é ferro com ferro se afiando? Sabe o quê? Faísca. É aquela coisa, aquele barulho, como um ferro com ferro se afia. Gente, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia está falando, a palavra está falando. Assim como um ferro com ferro se afia, ele fica um melhor, um vai melhorando o outro, assim somos nós com o nosso companheiro. A Bíblia não mente, porque para mim o lugar de mais afiação de caráter, de coração é o casamento. O lugar para afiar a gente é o casamento. Para tirar aquelas arestas, para arrancar aquele orgulho, para tirar a ruindade.
O egoísmo. Você casa egoísta, eu só lamento. Às vezes eu vou conversar com as mulheres na minha salinha, elas estão em crise. Eu digo assim, qual é a tua crise? Porque assim, ó, eu tô cozinhando, tô lavando, tudo eu. Então eu falei, tu casou pra quê, filha? Mas ele não faz nada. Mas querida, e converso. Aquela menina às vezes mimada pela mãe, pelo pai, tudo na mão, não sabe fritar um ovo, está ali numa crise. Então para mim, fala Deus. Então para mim o lugar de fio é relacionamento. Filhos, mas filho afia a gente. Quer ver quando o filho é a tua cópia e tu vê os teus defeitos no teu filho? Quando tu vê ele sendo orgulhoso, ruinzinho. Às vezes a Bela, ela é eu, gente. Mandona. Quer fazer a coisa do jeito dela. Quer fazer o pai dela de gato e sapato. E o pai não deixa. Hoje ela assim, tu senta aqui. A Vitória, nós tivemos que comprar uma barraca para ela foi acampar num retiro. Então a gente comprou uma barraca nova na promoção, né, amor? Aí comprou uma barraca. Não, vamos comprar uma esse negócio de ficar pedindo barraca emprestada, gente, pelo amor de Deus. Assim, ó, vamos parar de pedir barraca emprestada, vamos ter a nossa. Minha barraca, minha vida. Fomos lá. Compramos a barraca. Chegou em casa a Bela, uma criança de 4 anos, o que é que ela quer? Montar a barraca na sala. O que é que o pai fez? Fez tudo o que ela quer. Montaram aquela barraca na sala. Eu estava preparando a palavra, me chamaram para ver a casa. Vem cá, mãe, tem uma barraca aqui na sala. E eu fui, daí eu olhei, que legal. Mas não, tinha que entrar dentro da barraca. Entra, mãe. Ela já estava com as coisinhas dela dentro da barraca, os brinquedinhos. Entrei, sentei. A mana dela assim, peraí. Pai, entra dentro da barraca. Lá vem o Telmo desse tamanho, nós 4 dentro da barraca. Fecha a barraca, todos os zíper. Gente, nesse calor. Deu assim, ó, Bela, deu, né? Não, fica aqui, é para ficar aqui, é para deitar, deita, pai. O Telmo. Aí eu olhando aquela situação, falei, sangue de Jesus tem poder. Senhor, o Senhor já me trabalhou tanto, Deus. E a gente vê, às vezes o Telmo, né, na Vitória esquece. Gente, a Vitória já perdeu 3 moletom meu, já perdeu uma camisa que eu amava. Porque o Telmo era assim, ele ia saindo, ele ia carregando a bolsa dele, o celular, a filha é igual. E aí a gente é afiado porque a gente vê no outro aquilo que a gente é, que às vezes a gente não enxerga. E Deus permite a gente ver. Quantas vezes em aconselhamento ou com alguém, ou até amigas minhas, amigas assim meio linguarudas, sabe que tem gente que é faladeira? Aí encontra uma pior. Um dia eu pensei assim, eu vou levar ela na casa da fulana, porque ela não vai conseguir nem abrir a boca. Daí, era 2 faladeiras, essa aqui começou a ficar muda, ela não conseguia falar, né? Chegou no carro, eu nem consegui falar. Então, chegamos no assunto. Viu como é bom? Porque essa é você, quero te apresentar a sua versão. Às vezes a gente, sabe, é através dos relacionamentos que nós somos afiados, e a gente quer fugir do quê? Dos relacionamentos. Quando a gente está mal, o que a gente quer fazer? Se isolar, Netflix, as séries, botar um pijama bem encardido, né? Aquela roupa de mendigo, deitar e ficar aqui, esse negócio de igreja, esse negócio de gente, de ir na festa. Tem um meme que é assim, né, uma mulher assim jogada, daí tipo, o pessoal convidando ela, vamos já vou esperar. Tem gente que é assim, porque tem medo de ser afiado, mas você precisa ser afiado. Você precisa dos relacionamentos ser afiado, ser cortado às vezes, sabe? Eclesiastes, gente, essa semana eu estava lá, quinta-feira passada, estava lá na sala em crise, eu e as minhas crises. Quanto mais crise, mais você cresce em Deus, tá? É nas crises que você cresce, em nome de Jesus. E eu estava lá, Deus, o que eu faço, meu Deus, e agora? E tal, aquela coisa, e Deus em silêncio, quieto. E eu, Deus, fala comigo, Senhor, e tal, eu preciso de uma direção, eu preciso. E como se Deus dissesse, se eu tivesse que me atender naquela hora. Daí eu abri a Bíblia, se eu fala comigo, Senhor. Quem nunca, né? Deus fala, Senhor, o Senhor está em silêncio, pequei, Senhor, eu errei, aonde eu errei? E aí veio abrir Eclesiastes 10. Se você puder abrir,
E se tiver uma caneta marca-texto ou uma caneta normal, grife isso na sua Bíblia. Por favor. Grife. Você não esquecer de mim, não esquecer da crise e lembrar que essa é uma palavra poderosa. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes 10:10. Deus falou comigo, tu está golpeando com um machado sem fio. Então se o machado está sem fio, tem que empregar o quê? Muita força. Mas se o machado está afiado, uma só. Deus estava falando comigo, afia o teu machado. Fica mais tempo comigo. Entra na minha presença. Deixa eu afiar. Porque para mim não existe relacionamento mais transformador do que quando aquele que nós temos com Ele. Você imagina se o seu amigo tem o poder de te transformar, de te mudar, de aparar tuas arestas, de te fazer alguém melhor. Tu imagina você se relacionar com Deus. Você sair da religião, sair dessa coisa aqui, ó, e entrar num lugar em Deus. Você vai começar a ser tocado por palavras. O seu coração vai começar a ser totalmente... Gente, eu conheço mulheres e homens que têm ranço de religião. Que estão na igreja porque eles sabem que é o caminho certo a seguir. Eles querem Deus, mas eles não conseguiram sair do nível da religião ainda. Em nome de Jesus, sabe... Deus está chamando um povo que caminha com Ele, mas de relacionamento. E eu queria te convidar mesmo a dizer assim, Deus, afia o meu machado. Me afia. Aquele dia eu fui dormir e falei, Deus, afia o meu machado. Eu quero ter relacionamento contigo, eu não quero perder esse fio. 3. O seu tempo. Antes de eu falar sobre isso, sobre o machado, eu entendi uma coisa, que algumas coisas que cegam esse machado são egoísmo, orgulho, ruindade, vontade. Vão nos tirando desse lugar em Deus. Mas ontem a gente estava orando ali em cima, enquanto os homens estavam aqui, estava uma presença, a igreja de Deus está envolvida por uma presença que eu não sei explicar ontem. Muita graça de Deus aqui, que nós estávamos orando lá em cima, algumas mulheres, e nós sentíamos isso. Enquanto nós estávamos lá, eu estava conversando com elas e no meu ouvido eu ouvi assim, eu estou levantando uma geração de lapidadores. Falei, Deus, que é isso? Nós estávamos orando, eu falei, Deus, uma geração de lapidadores. E Deus falou assim comigo, eu estou escolhendo homens e mulheres a dedo. São homens que têm precisão e paciência. Porque Deus tem muito diamante bruto que precisa ser lapidado. Deus está chamando homens e mulheres que têm precisão e paciência. E sabe, precisão de revelação, precisão de palavra, cuidado com aquilo que Deus tem. E eu tenho convicção que tem homens e mulheres aqui assim. O Senhor talvez não te deu um bisturi, não te deu uma espada, mas Ele te deu lá um pincelzinho e uma lixinha para você lapidar coisas preciosas que são dEle. Homens e mulheres que vão entrar nesse lugar. Pega essa palavra aí no teu espírito, em nome de Jesus. O seu tempo estéril, ele é fértil. E eu vou repetir. O seu tempo estéril, tempo seco, que nada acontece, é fértil. Você está gerando sem saber. Períodos de sequidão e esterilidade não são estranhos para nós. Não sei para você, para mim não é estranho. Já caminhei por vários. É normal, durante esses períodos, a gente pensar que nada está acontecendo. Não é normal? Nada está acontecendo, Deus. Não é ruim, gente. Parece que está uma coisa assim que nada acontece. Tem gente que chega até a pedir uma lutinha. Até dizendo, não me dá uma luta, Senhor, eu preciso de uma luta. Mas parece que nada está acontecendo, uma coisa estranha. Mas quando você está dentro do processo que Deus estabeleceu para você, você gera nesse tempo. Queria que você abrisse Isaías 49:21. Eu já estou terminando. Isaías 49:21. Diz assim: então você dirá no seu coração, quem me gerou esses filhos?
Eu estava enlutada e estéril, eu estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Eu fui deixada totalmente só, mas estes, de onde vieram? Isaías 49, 21. Israel nessa época estava saindo do exílio, naquele momento que nada tinha sido gerado, e de repente quando Israel começa a ser restaurada, de longe começa a vir filhos e filhas incontáveis. E ela pergunta: Senhor, quem são esses? E ele diz: esses são filhos e filhas que você gerou no momento do teu luto, da tua sequidão. No momento que você achou que nada estava acontecendo, você estava gerando filhos e filhas. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, em 2014, de um dos momentos mais secos da nossa vida, porque a fornalha aquece 7 vezes mais. De verdade. Parece que as coisas elas só iam piorando. E quando a gente chegou aqui, que a Abba Pai nasceu, filhos e filhas de tantos lugares. E eu falei: Deus, de onde é esse povo? Você gerou naquele tempo. Você gerou naquele tempo, que você achou que nada estava acontecendo. Eu lembro que o Facebook, aquelas lembranças do Face me lembraram agora, 6 anos atrás, eu tinha feito um bolo de cenoura trufado com um brigadeiro. Quem ama? Eu fazia, faz tempo que eu não faço, aquele bolo de cenoura bem molhadinho, e eu furava todo ele muito, e eu pegava o brigadeiro mole e jogava por cima, e todo aquele brigadeiro entrava dentro do bolo. Depois eu fazia um brigadeiro mais durinho, tem gente salivando, e eu jogava por cima e lascas de chocolate ao leite por cima. Vocês não têm noção do que era aquilo. Tem. Temo e o povo lá de Belo Horizonte. E o pessoal ia lá na minha casa pegar um pedaço desse bolo. Mas sabe, eu lembrei essa lembrança de 6 anos atrás, eu botei ainda assim, ó, no aconchego da minha casa, esperando a minha família. Sabe qual foi o lugar que Deus me forjou? Sendo esposa, sendo mãe, fazendo o melhor que Ele tinha colocado na minha mão. E de me alegrar com aquilo e amar aquele lugar, de tanto coração, de tanta verdade. Porque são nos lugares mais simples da nossa vida que os processos vêm. Você acha, o processo, o propósito, quando será? É agora. É hoje à noite. É aqui e agora. O processo de Deus está acontecendo na sua vida. Existe um propósito. E hoje, enquanto eu orava por essa reunião, eu falei: ai Deus, que medo de ministrar. Porque na reunião de mulheres eu ministro só para mulheres. Ministrar para homem é complicado. Como é que vai ser, Deus? Sabe, Deus falou assim: filha, eu estou levantando uma geração de homens e mulheres que estão recebendo umas sementes de propósito, mas tem alguns que já estão no tempo do processo da espera. E eu queria hoje te encorajar. Eu não sei se é real, mas no meu coração eu sinto, no meu espírito, que nós precisamos ser hoje encharcados com esperança. Encharcados com esse entendimento de processo, porque se você sabe que você está no processo, parece que o entendimento te traz segurança. Você se rende à vontade de Deus. E eu queria falar uma palavra que, final do ano, eu pedi para Deus, estava aqui na frente, falei: Deus, dá uma palavra para nós como igreja. Mas quando eu peço isso para o Senhor, Senhor, Abba Pai, Deus, a igreja brasileira, tem gente de várias igrejas do Brasil ouvindo a gente do mundo. Sobre a igreja, Deus, o que o Senhor tem feito com ela? Ela é tua noiva, ela te ama, Deus. Ela já foi tão ferida. E Deus me deu uma palavra em Isaías que diz assim, ó: o mais pequenininho se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. E eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. E eu lembrei daquela palavra que diz que Ele faz num só dia uma nação inteira nascer. Às vezes o processo é longo, mas na hora de romper é rápido. Parece que você vive coisas aceleradas no espírito. Aí você diz: como que eu vou viver isso? O seu espírito já está preparado, já está pronto. Mas como? Gente, é tão engraçado que eu me sinto às vezes aqui, e no que Deus tem feito eu me sinto uma mochileira. E viajando para tantos lugares, encontrando situações que eu nunca tinha encontrado, eu me sinto assim, ó: tem tal coisa na tua mochila? Ai. Sabe aquele momento? Tem sabedoria para resolver uma situação difícil? Eu falo: será que eu tenho? Abre a mochila, está ali. E Deus falou assim comigo: papai preparou a tua mochila.
Dentro do processo eu coloquei tudo que tu precisa para essa caminhada. Sabe aquelas mães bem cuidadosas, que a gente não fazia a nossa mala, não fazia a bolsa, ela fazia e tudo que você precisava estava lá dentro? Ele é um pai cuidadoso. Nesse processo ele está colocando dentro da sua bagagem tudo que você precisa para continuar. Quando um profeta estava mal na caverna, ele mandava corvo da carne. Ele estabelecia um rio na frente daquela caverna. Deus é aquele que nos cuida de forma impressionante. Quando você se rende a esse processo, você vai viver o que você nunca viveu na presença de Deus. Queria te convidar para se colocar de pé. Eu creio que hoje é um dia de propósito, sabe? De Deus revelar propósito no nosso coração. Mas é um dia de Deus acalmar alguns corações em relação ao processo. O processo de Deus, ele estabelece fundamento dentro de nós. Estabelece aquilo que ninguém vê. Por isso que é tão difícil. Que a gente está sempre querendo ver aquilo que é visível, mas Deus é aquele que estabelece o invisível. Eu queria que você colocasse a sua vida agora na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não sei em que estação você está, não sei se você está nesse tempo de espera, eu não sei se você percebe que coisas estão paradas na sua vida. Eu quero dizer que elas não estão paradas. Eu quero dizer que esse é o tempo do processo de Deus. A graça de Deus está aqui hoje para abraçar o teu coração e te lançar nesse lugar da presença dEle. A graça de Deus está aqui nesse lugar hoje. A unção do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, é como seja a sua oração na presença de Deus nessa noite. Que essa canção seja a sua oração, seja o lugar que você fala com seu Pai, para encontrar esse lugar de propósitos dentro desse processo que você está vivendo. Em nome de Jesus. O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer